Nesse vídeo nós vamos falar então, né, sobre determinantes, tá, pessoal, de uma matriz de ordem maior que 3, certinho, pessoal? Bom, nós já vimos aí, tá, pessoal, nos vídeos anteriores, tá, como calcular o determinante de uma matriz de ordem 2, nós já vimos aí como calcular o determinante de uma matriz de ordem 3, e agora, pessoal, nós vamos entender então como calcular, né, um determinante de uma matriz de ordem maior do que 3, certinho? Bom, pessoal, existem algumas técnicas, tá, para poder calcular um determinante maior do que 3, ok? E a primeira dessas técnicas que nós vamos ver, tá, pessoal, chama-se Teorema de Laplace, tudo bem? Laplace foi um matemático aí do passado, beleza? Muito bem, pessoal. Supõe-se que eu tenho aqui uma matriz A, tá, pessoal? Então nós temos aqui a nossa matriz A toda representada na sua forma genérica, tá, pessoal? Aqui, ó. E percebam que eu estou falando aqui de uma matriz de ordem 4, tudo bem, pessoal? Não foi colocado aqui pra gente, tá? Mas pelos elementos da nossa matriz, tá, pessoal? A gente consegue entender que ela tem 4 linhas e 4 colunas, correto? Então é uma matriz de ordem 4, tá bom? Pessoal, o procedimento que eu fizer aqui para essa matriz de ordem 4, ela vai valer para uma matriz de ordem 5, para uma matriz de ordem 6, para uma matriz de ordem 7 e assim por diante, ok? Então percebam, tá, pessoal, que esse teorema agora, ele vai nos auxiliar para calcular matrizes, né, pessoal? Determinante de matrizes de ordem maior do que 3, ok? Bom, pessoal, então passa a ser uma regra universal, né, o Teorema de Laplace. Porque a gente tem uma técnica para matrizes de ordem 2, tem uma técnica para matrizes de ordem 3 e tem o Teorema de Laplace que vai ser uma técnica, né, que vai ser universal. Inclusive, Laplace pode ser utilizado para matrizes de ordem 2 ou para de ordem 3, mas não compensa, por ser um pouco mais extenso, digamos assim, correto? Bom, pessoal, então vejamos. Para nós calcularmos o det de A, tá, pessoal, devemos escolher uma linha, tá, pessoal, ou uma coluna dessa matriz, tá bom, pessoal? Neste caso, tá, pessoal, vai ser sempre dessa maneira. Você vai escolher uma linha ou uma coluna. Isso é critério teu. O nível de dificuldade, né, pessoal, acaba sendo o mesmo. Mas daqui a pouco a gente vai ver algumas técnicas, né, que podem facilitar um pouquinho a nossa vida, certo? Neste caso, pessoal, né, para fazer aqui a explicação para vocês, eu escolhi a linha 2. Pessoal, percebam que a linha 2 é toda essa linha aqui do elemento A21, A22, A23 e A24, certo? Pessoal, para calcularmos então o determinante da matriz A, que tem 4 linhas e 4 colunas, ou seja, uma matriz de ordem 4, o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos pegar o elemento A21, certo? E vamos multiplicar pelo seu cofator. Daí vocês podem né, observar que no vídeo anterior eu falo exatamente sobre cofator. Por que é que a gente ensinou cofator? Para a gente poder agora utilizar essa ideia no Teorema de Laplace. Percebam, tá, pessoal, que o determinante da minha matriz A, eu vou pegar ali, ó, aquele elemento da linha ou coluna que eu, né, escolhi e vou multiplicá-lo pelo seu cofator. Mas, tá, pessoal, o elemento A22 multiplicado pelo seu cofator, correto? Mais o elemento A23 multiplicado pelo seu cofator, mais o elemento A24 multiplicado pelo seu cofator. E aí você vai perceber o seguinte, professor, então quer dizer que para que eu possa calcular o determinante de uma matriz de ordem 4, eu tenho que calcular 4 cofatores? Sim, você tem que calcular 4 cofatores, beleza? Pessoal, vejam só essa situação aqui. Se nós tivéssemos, né, escolhido a coluna 4, como é que seria esse determinante de uma matriz de ordem 4, tá, pessoal? Seria o seguinte, ó, determinante de A seria igual, ó, pessoal, lembrando que, né, a quarta coluna é essa coluna aqui, correto? Você vai pegar o elemento A14 e multiplicar pelo seu cofator 14, mais, tá, pessoal, o elemento A24 vezes o cofator 24, mais o elemento A34 vezes o cofator 34, mais o elemento A44 vezes o cofator 44. Percebam então, tá, pessoal, que você vai ter que calcular aqui 4 cofatores, correto? Pelo vídeo anterior, você deve ter percebido, né, pessoal, o seguinte, que quando eu tenho aqui uma matriz de ordem 3, né, por exemplo, aqui 3, 1, 0, menos 1, 4, 5, tá, pessoal? 2, 3 e 1 aqui. Quando a gente está calculando o cofator de um elemento, por exemplo, esse elemento aqui, eu tenho que eliminar, né, pessoal, a primeira coluna e tenho que eliminar também a primeira linha. Ou seja, quando eu estou fazendo o cofator, tá, pessoal, de uma matriz de ordem 3, eu acabo, né, tendo que calcular ali o determinante de uma matriz de ordem 2. Concorda com essa ideia? Tá.
Então, pessoal, vejam que se eu estou numa matriz, tá, de ordem 4, certo? Se eu for calcular um cofator aqui, eu vou transformar essa matriz, tá, de ordem 4 numa matriz de ordem 3. Aí você vai e fala assim para mim, professor, o que você está falando? Significa então aqui que eu vou ter que calcular aqui, esse cofator vai virar uma matriz de ordem 3? Sim. Esse cofator também vai virar uma matriz de ordem 3? Sim. Outra ordem 3 e outra matriz aqui de ordem 3. O que significa? Que para calcular o determinante de uma matriz de ordem 4, certo? Nós vamos ter que calcular 4 determinantes, tá, pessoal? De ordem 3. É um pouco trabalhoso, tá, pessoal? Mas o teorema de Laplace, ele nos dá, né, é assim que ele nos dá esse cálculo, correto? Beleza?